Ok de Cuiabano é o que falta para Botafogo sacramentar a venda para o Nottingham Forest. Então ele não aceitou ainda, pode ser que ele fique. Não é uma certeza, não é nem o mais provável. Acho que ele sai, mas não está cravado ainda. Sem John, Barbosa e Alan, Botafogo divulga relacionados para enfrentar o Red Bull Bragantino. Gabriel Bahia é a novidade. Botafogo faz proposta por zagueiro Antony do Goiás, que pede 10 milhões de reais. E aí, será que vem? Isso e muito mais agora. Temos também aqui, papo de craque, falando sobre o John sair, o jogo contra o Red Bull. Temos também aqui o Placar TV, comentando o jogo contra o Vasco, aliás, polêmicas. E chegaram à conclusão de que o Vasco foi mais ajudado pela arbitragem do que prejudicado, porque foram um pênalti não marcado para o Botafogo, em cima do Cris Ramos, um golpe de luta greco-romana, que o zagueiro deu nele, girou o cara e derrubou, e o Daronco não marcou nada, e a expulsão do Jair, que claramente mudaria a história do jogo. Então vamos ver aqui esses dois vídeos, esses dois conteúdos, e daqui a pouco a gente volta para falar dos assuntos do momento do Botafogo, tá? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, não esquece de hypar o vídeo, bora pro vídeo, depois a gente volta. Vamos falar de quem agora, Vitor Costa? Botafogo. Ô, glorioso, ô meu grande amor, te amo, Fogô, te amo, Fogô, te amo, Fogô. E o Rodrigo Brandão traz as informações do Fogô daqui na Transamérica. Fala, Brandola! É o atualizado, hein? Muito bem, Breno, só reforçando então a informação que a gente trouxe no início do Papo de Craque, goleiro John negociado com o Nottingham Forest da Inglaterra, valores não foram anunciados, informação foi trazida pelo jornalista Fabrício Romano. O John está fora inclusive do jogo de amanhã contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro chegou no ano passado, em 2024, vindo do Santos, disputou 89 partidas pelo Glorioso, recusou há uma semana uma proposta do West Ham, mas veio essa nova proposta do time do Evangelos Marinakis e ele deixa o clube. A outra notícia que foi vinculada agora há pouco foi da convocação do lateral direito Vitinho. Ele foi convocado na vaga do Wanderson, lateral do Mônaco, que lesionou a panturrilha. Sendo assim, o Vitinho convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os 2 jogos das eliminatórias contra Chile e Bolívia. Falando do time que amanhã enfrenta o Red Bull Bragantino no estádio Newton Santos, já trazendo a provável escalação sem o John. O time deve ir a campo com Neto no gol, Vitinho, Caio Pantaleão, Barbosa e Alex Telles ou Marçal. Essa é a única dúvida do técnico David Ancelotti. O Alex Telles sentiu dores na coxa esquerda no clássico contra o Vasco, deixou o campo para dar vaga ao Marçal. Ele realizou exames, mas não foi apontada nenhuma lesão, mas por precaução o Marçal deve começar jogando. No meio campo, Danilo, Marlon Freitas, Savarino, Arthur, Montoro e Arthur Cabral. Valeu, Breno. Valeu! Esse, portanto, o Rodrigo Brandão. Eu não sei. O Breno foi travar a bomba. O Breno foi travar a bomba. Foi encher o tanque de combustível. Eu fui ali. Ele chegou aqui, Falou rápido, o carro Rodrigo estava Brandão. com o tanque vazio. Agora tá cheio. E aí você teve que descer para completar. Mas eu tava Foi isso, ouvindo. não? Eu fui completar o tanque ali. Mas eu ouvi o Rodrigo Brandão. O que o Nottingham Forest tem com o Botafogo? Isso aí. O Gregão, Não é o Nottingham Forest. É o Gregão com o É o Textor. Evangelos Marinakis. Pois O Evangelos Marinakis. Mas vamos falar a verdade, foi melhor, eu acho. Pro John. Pro John, pro Botafogo. Agora, os termos da negociação eu não tenho como comentar, porque é muito difícil, né? Tem muita coisa ainda pra gente descobrir, como foi o caso também das negociações do Igor Jesus e do Jair. O Botafogo tá num processo do qual eu realmente não tenho capacidade de opinar. Essa situação financeira, troca, Igor, Textor, Ilhas Caimã, eu não tenho como opinar sobre isso. Agora, sobre a questão do grupo, eu acho que faz mais sentido o John realmente ir embora, como ele iria pro Crystal Palace, né? Na negociação anterior, era o Crystal Palace. Não me recordo. Era o West Ham? Enfim, outro time aleatório aí da Premier League de meio de tabela. Ele agora vai pro Nottingham Forest, vai ter a companhia. Vai ter a companhia de alguns ex-jogadores do Botafogo, como eu citei, né? Não sei se ele vai jogar, mas assim, o Botafogo já estava preparado para a saída do John. Teve a reposição com o Neto, então não fazia sentido você ter tantos goleiros com uma folha salarial mais enxuta, que o Botafogo realmente está nesse processo de organização. Delicada, cara. Ainda não está delicada, mas pode se tornar delicada. Então é até importante você ter um goleiro confiável. Textor, né? Isso, ter um goleiro confiável e que o reserva seja um goleiro mediano, de mediano para bom, como é o caso do Léo Link, como é o caso do Raul, que é o terceiro goleiro. Não tem por que você onerar a folha com 2 goleiros de qualidade. É óbvio que o Neto veio para ser a reposição do John, o John não foi embora, já que teve a oportunidade de negociá-lo, faz bem para os cofres do clube, faz bem para a carreira do John, não vejo nenhum impeditivo nessa negociação, e o Botafogo me parece estar liberando todo mundo que recebe proposta, né, porque também o Savarino quase foi, acabou não indo, preferiu ficar no Botafogo, mas pelo Botafogo o Savarino teria sido negociado.
Quanto ao Vitinho, falei na abertura do programa, mas temos aqui a audiência rotativa. É o pessoal que ouve rodando assim. Não é a galera que ouve fazendo drift. Roda. Quer fazer drift em via urbana também é crime. Infringe leis de trânsito, é crime. O Vitinho, defensivamente, é um lateral selecionável. Ofensivamente, nem tanto. Só que, pela falta de opções e pela proximidade do jogo, já que o Brasil já joga na quinta-feira, o Ancelotti optou pelo Vitinho, que ele seja feliz por lá. Não acho que ele esteja cotado para ser o titular, deve jogar o Wesley, mas é legal, valoriza o ativo, é um jogador que estava lá no Burnley, que ninguém conhecia praticamente, né, que o Botafogo trouxe, já tá na história do Botafogo pelo título da Libertadores. Muito legal essa notícia, fiquei muito feliz. Agora, é um jogo... Amanhã o Botafogo tem que ganhar esse jogo, né? Tem. Tudo bem que não vai... Eu tô nesse jogo, eu vi a escala. Tá, né? Tô nesse jogo amanhã. Amanhã não tem o Alex Telles na esquerda, né? Deve ter o Marçal, de novo ali no setor, improvisado na lateral esquerda. Mas é um jogo assim, todo respeito ao Bragantino. Bragantino que tá bem no Campeonato Brasileiro, oitavo colocado com 30 pontos, rateou. Ganhou do Fluminense no último fim de semana por 4-2. Tava o quê? Há 8 jogos sem ganhar o Bragantino antes desse jogo. E o Fluminense estava 7 sem perder. Teve um jogo da Copa do Brasil entre Botafogo e Bragantino, foi uma vitória muito tranquila do Botafogo. Então, tem que ser mais uma. Não venceu no Newton Santos pelo Brasileirão desde que o David assumiu a equipe, né? E assim, vamos lá. O Botafogo quinto colocado, 32 pontos, 19 jogos completados. O Flamengo, líder, tem 20. Antes de vencer o Fluminense, o Bragantino tinha perdido pra Ceará, Inter, Botafogo, Atlético Mineiro, Botafogo de novo, Fortaleza, Flamengo e Vitória. 8 derrotas consecutivas. Perdeu pro Vitória, hein? Tomou de 8 do Flamengo. A única vitória do Vitória sob o comando de Fábio Carilli foi contra o Bragantino. A única vitória do Fortaleza sob o comando de Renato Paiva foi sobre o Bragantino. Ou seja, tem que ganhar. É um ano muito esquisito do Red Bull Bragantino, sobretudo jogando em casa. Também, né? Porque não está jogando no Neiby Abichade. Conhece o Neiby Abichade? Sim, tá jogando no Sissão, que também fica em Bragança Paulista. Mas assim, cara, fora de casa, no Bragantino, né? Dentro de casa, a coisa não tá fluindo pro Bragantino, fora de casa, ainda mais no tapetinho, no terreno que o Botafogo conhece bem. É obrigação o Botafogo vencer esse jogo. O Botafogo, se vencer, vai a 39 pontos. E repetindo aqui, tem 2 partidas por fazer, 2 partidas atrasadas ainda no Campeonato Brasileiro, em relação, por exemplo, a Cruzeiro, que tem 21 jogos, o São Paulo, o próprio Red Bull Bragantino já tem 21 jogos, quem mais tem aqui? O Vitória tem 21 jogos, mas a maior parte do Brasileirão tem entre 20 e 19 jogos, que é o caso do Botafogo. Então, é uma vitória que recoloca o Botafogo na briga pelo título brasileiro, sim, porque aí, se ganhar os 2 jogos atrasados, fica ali próximo do Flamengo. Título eu acho muito difícil, mas eu acho que o Botafogo não pode sair. Mas ainda tem bastante campeonato pela frente. Eu acho que o Botafogo não pode se dar ao luxo de sair da disputa entre os 6 primeiros. Pelo menos entre os 6 tem que ficar entre os G4, vai. Acho que dá pra beliscar um G4, pelo menos. Mas se você não sair dos 6 primeiros, naturalmente você vai brigar nas últimas rodadas pelo título. Bandeira, e aí, hein? 1-1, hein? 1-1. Botafogo começou o jogo a 1000, teve uma chance, fez o gol logo depois. Parecia que iria amassar em São Januário. Parecia. Mas poucos minutos depois, no gol do Jair, a situação ficou complicada e lá. E o Botafogo, não ficou, não. Calma que teve mais polêmica. Não ficou só em aberto. O Botafogo saiu bem, porque poderia ter perdido o jogo. Claramente, o Vasco foi melhor na maior parte do tempo. Agora, deixou pro tapetinho. E no tapetinho, meu amigo, o Fogão é favorito. Mas o Vasco sabe jogar no tapetinho também, né? Tem uma tradiçãozinha de jogar bem no tapetinho. Daqui a pouco a gente vai falar bastante. Jogou lá já com o Fluminense algumas vezes. Já teve até gol de mão do Verratti, né? Gol de mão, A gente esquece não, cara. Eu mantenho que o Vasco passa, tá? Hã? Eu mantenho, o Vasco passa. Você mantém, é? O papo tá polêmico, tá secando o Fogão. Daqui a pouco a gente vai falar bastante de Vasco e Botafogo. Teve gol de mão do Vasco, é porque estão reclamando muito. Teve gol de mão, os vascaínos lembram, né? O Verratti matou com a mão, depois, não foi nada, o cara foi olhar no VAR. Foi olhar no VAR e mesmo assim... Pô, tá maluco, gol de mão, cara. 2 toques de mão no mesmo lance. E era o Daronco, não era o Daronco? E vem cá, ou não? Acho que era o Daronco, era o Klaus. Acho que era o Daronco. Vocês viram a Fernandinha aí hoje? Botafogo ontem... Você achou que ia ser fácil, né, ô Bandeira? Não achei que ia ser fácil. Não, você achou. Pensei que seria menos complicado do que foi. Aí, ó. Jogou? Tua dica. Meteu 2x2 aí. Tá pagando quanto aí o 2x2? Irmão, botou 100zinho, tira R$1.500. Eita. 15. Pagando 15. Eu gosto de jogar no placar exato. 2x2 Mas eu gosto de jogar mais no placar exato no intervalo. Porque no intervalo você já tem um termômetro do que aconteceu, o que tá pra acontecer. Pois é, rapaz. Ontem, se eu tivesse jogado o que eu pensei, eu ia perder dinheiro. Não, eu tava acreditando na vitória fácil. Mas se eu tivesse jogado, apostado alguma coisa ontem, eu ia perder dinheiro. Mas é como disse o Ancelotti após o jogo também. É muito complicado jogar em São Januário, por mais que o Vasco não esteja vivendo uma grande fase. O Botafogo ontem entrou diferente. Eu até gostei da ousadia do Ancelottinho. Ele entrou com 2 centroavantes, com Arthur Cabral e com o Cris Ramos, e a ideia era muito clara, explorar os lados do campo com os laterais, cruzamentos, e explorar os 2 centroavantes dentro da área, que a zaga do Vasco vem com essa dificuldade, a zaga formada por Hugo Moura, improvisado,
e o Lucas Freitas. E no início logo deu certo. Já veio o primeiro cruzamento do Telles, o Arthur Cabral cabeceou para fora, pouco depois saiu o gol. Só que o que aconteceu? Os laterais do Botafogo estão desgastados. Vitinho e Telles jogando direto. Então a ideia do Ancelotti era trabalhar com os pontas mais por dentro e os laterais nos corredores. Só que em algum momento os laterais iam cansar. E aí, até falando sobre a votação aqui, eu, Garoni, antes da partida sobre treinadores, nós dissemos o seguinte para as redes da Placar. O Ancelotti, ele pode vir a ser um grande treinador, mas hoje está começando. E o Diniz, por mais que tenha falhas, ele tem uma carreira. Logo depois do gol do Botafogo, o Diniz identificou o tipo de jogo do Botafogo. O que o Vasco fez? O Botafogo vai explorar cruzamento, vai soltar os laterais. Então nós vamos explorar os espaços atrás dos laterais também. A falta que origina o gol do Vasco é com o Felipe Coutinho aberto na direita, sendo marcado pelo Barbosa, que é zagueiro, e teve que ir ali naquela região onde a falta foi cobrada para cobrir o Coutinho. Por quê? Porque o Montoro, que é um ponta, estava marcando por dentro, o Telles então teve que adiantar, as costas do Telles ficaram liberadas e ali o Coutinho muito bem explorou o espaço pela direita. O Barbosa não vai ficar correndo atrás do Coutinho, que é bem mais leve que ele, fez a falta. A partir daí saiu o gol do Vasco. Depois o Vasco levou o jogo também para o lado esquerdo, aí aglomeravam pela esquerda. Uma característica do Diniz, Piton, Coutinho, Nuno Moreira, então gerava uma vantagem numérica, em alguns momentos vantagem posicional, e o Botafogo não conseguia encontrar o Vasco da Gama dentro de campo. No primeiro tempo, a partir do gol do Vasco, o Cruz Maltino foi dominante, teve mais chances, embora não tão claras assim, mas teve mais chances, e todo mundo esperava que o David Ancelotti trocasse pelo menos uma peça no intervalo. Olha, no início do jogo deu certo com 2 centroavantes, o Botafogo fez o gol, mas depois teve problemas, então tira um centroavante, coloca o Savarino. Ele não fez isso no intervalo e o Vasco voltou com muita disposição, muita vontade, teve grandes chances nos 10 primeiros minutos, aí o Savarino entrou, o Botafogo botou a bola no chão, até conversava com meus amigos, Vasco teve uma pressão grande, não fez o gol, tem aí o lance também do possível pênalti, e o Botafogo botou a bola no chão, aí o jogo se reequilibrou. Com o jogo reequilibrado, o Ancelotti poderia colocar mais um ponta, poderia ser mais ousado, e o que aconteceu? Ele começou a colocar volantes, o Botafogo começou com 2 centroavantes, mas terminou com 3 volantes. Talvez o treinador tenha pensado que o empate em São Januário tenha passado a ser um bom resultado a partir daquilo que as equipes produziram. E repito, o Vasco produziu mais. Foi melhor que o Botafogo ontem. Se alguém tivesse que ter vencido o jogo, seria o Vasco da Gama, sem nenhum exagero. Mas está aberto. O Vasco não aproveitou também as possibilidades 1-1. Então o Ancelotti poderia ter feito melhor, principalmente nas substituições. Quando o Savarino entrou, o Botafogo melhorou. Ele poderia ter colocado o Jefinho, por exemplo, que vinha entrando bem contra a Juventude, LDU, Palmeiras. E o treinador do Botafogo explicou que queria os pontas trabalhando mais por dentro para gerar um desconforto no miolo defensivo do Vasco com a ultrapassagem dos laterais. Só que, como eu disse no início da minha fala, os laterais do Botafogo estão desgastados. Vitinho e Telles jogando todas. O Telles saiu com um desgaste ontem. Entrou o Marçal e o Vitinho está jogando uma partida atrás da outra. Então tem muita dificuldade também na zona ofensiva. E assim o Botafogo não incomodava tanto por dentro, com os pontas por ali, e nem com os laterais. Então poderia ter colocado o Jefinho, poderia ter colocado o Santiago Rodrigues, mas não colocou. O Vasco também não incomodou mais depois dos 15, 20 minutos da segunda etapa. 1-1, tá tudo aberto. O Botafogo pode ser favorito no Newton Santos no dia 11, tem data FIFA ainda, mas tá tudo aberto. Confronto muito equilibrado. Cadê o Garoni, hein? Ô Garoni, cadê ele? Ô Garoni, é Botafogo TV esse troço aqui, Garoni? Ainda bem que eu cheguei, hein? Ainda bem que eu cheguei. Eu tava te ouvindo, tá, Fabiano? Ainda bem que eu fui muito honesto na minha fala. Sempre, como sempre. Muito, Garoni. Ele mentiu nada, muito. Não. Nada, tá, foi isso mesmo. Assim, cara, gostei muito do jogo do Vasco, tá? A gente tem falado muito nas últimas semanas sobre desequilíbrio, né? Como é que os times do Diniz são desequilibrados. E pra mim, ontem, até esse lance é emblemático, né? Um símbolo interessante do que foi o Vasco ontem. Foi o jogo mais equilibrado do Diniz. Pode não ter sido o melhor jogo. O Diniz chegou a falar na coletiva em talvez ter sido o melhor jogo com ele. Mas, depois de um 6-0 no Santos, ainda que ter sido muito construído esse placar elástico em 17 minutos, e antes ali o Vasco ainda ter sofrido um pouquinho, bola na trave, mas foi um 6-0, né? Ontem o Vasco não venceu, foi um empate 1-1. Mas eu achei o melhor jogo em relação à fase defensiva do Vasco e em relação a essa pressão mais alta que o Vasco fez. O Vasco conseguiu encaixar muito bem nessa dos pontas do Botafogo, jogarem como meias por dentro. Jair e Barros fizeram uma partida ontem de tirar o chapéu. E a gente falava aqui no Placar Aberto ontem exatamente sobre essa ausência do Tietê, de uma certa forma obrigar o Diniz a ter um meio de campo mais competitivo. Porque você tira o Tietê, as opções eram o Thiago Mendes, que não tem entrado bem, ou o Barros,
que é um menino que ia da base, que estava emprestado ao América Mineiro e agora volta muito bem. E já não era nem para ter saído, essa é a grande verdade. O Vasco rodou, gastou dinheiro, um monte de volante. E no fim o Barros, que estava em casa ali desde o início, já seria uma boa opção, ainda que não pudesse, não fosse vir a titular. Mas já se mostrou muito útil dentro desse elenco do Vasco. Partidaça do Jair e do Barros, que encaixava exatamente na marcação desses dois jogadores, Arthur e Montoro, que vinham por dentro, que não fizeram um grande jogo. O Botafogo começou explorando muito o lado, deficiência do Vasco, principalmente o lado direito, mesmo com a volta do PH, que não estava bem fisicamente, até deixou o campo para a entrada do Puma no intervalo, mas sabia que nas costas do Ryan ali, normalmente deixa espaço, porque o Ryan é uma arma ofensiva do Vasco. Ele não vai ocupar os dois lugares ao mesmo tempo. Então, naquele iniciozinho, o Botafogo conseguiu 2 bons cruzamentos. No segundo, o Arthur Cabral meteu um golaço. Mas assim, depois disso, acho que se o Botafogo tivesse conseguido segurar um pouquinho mais o empate do Vasco, talvez conseguisse uma pressão maior em São Januário, a torcida sentiu muito gol, mas a resposta rápida do Vasco fez o time voltar pro jogo, inflamou a torcida de novo. E eu vi um Vasco, eu achei, na verdade, entra muito pelo olhar do Vasco e do Botafogo, né? Eu achei o Botafogo conservador demais. Eu acho que o Botafogo, de uma certa maneira, respeitou muito o Vasco. Claro que você tem o mérito do Vasco de ir lá em cima pressionar o Botafogo, assumiu esse risco, né? E fez isso muito bem. Porque muitas vezes o Vasco também tenta fazer isso, sobe linha de marcação, não acha nada e aí é a dificuldade do Vasco na bola longa. O Hugo Moura e Lucas Freitas tiveram muita dificuldade no jogo aéreo, porque não são 2 zagueiros altos, o Hugo Moura nem zagueiro realmente é, mas por baixo os dois foram muito bem na cobertura. Quando o Botafogo começou a tentar esticar algumas bolas, os dois começaram a vencer alguns duelos ali, e aí eu concordo muito com o Fabiano. A entrada do Savarino me criou uma apreensão, porque o Botafogo voltou a ter um pouquinho mais de controle e foi um pouco depois do choque do Cris Ramos, né? Porque ele entra na vaga do Cris Ramos. Ele já ia entrar e entrou no lugar do Cris Ramos ali aos 10 do segundo tempo. E deu uma esfriada, ficou um tempo ali parado, aí volta com o Savarino, e aí o Botafogo passou a ter mais um no meio de campo ali para ajudar nessa construção, e aí se antes batia Jair e Barros com 2 do Botafogo, passou a ter 3. E aí o Vasco começou a ter um pouquinho mais de dificuldade, e aí concordo também, na hora que o Ancelotti faz a alteração de entrar com mais um volante, entrar com o Newton, deixou basicamente só o Savarino ali mais adiantado, o Vasco voltou a ter um controle um pouco maior, mas sem conseguir pressionar. Mas ainda assim levava perigo numa bola aqui e ali, conseguia ter um pouco mais de controle, sofria muito pouco, né? A posse do Vasco era normalmente mais no campo ofensivo, dificultava a saída de bola do Botafogo. O grande ponto assim, pro Vasco, para mim, hoje é a questão da consistência. E acho que o jogo de ontem, ele mostra um caminho muito interessante pro Diniz, que é esse time mais equilibrado. Não nem falo na saída do Tietê, assim, porque eu acho que o Jair também é um cara que fez, para mim, a partida do Jair ontem, defensivamente, ofensivamente, muito além do gol, o passe aquela bola que o Verratti chega cara a cara com o John. A galera criticou a gente, né, Bandeira? Que a gente escolheu o John no Léo Jardim. Exatamente. É por isso. A partida do John ontem, se não fosse o John ontem, era pelo menos 2-1 Vasco. A bola que o John defende com o pé ali, uma jogada do Jair. O Jair funcionou como 8, funcionou como 10 e ainda apareceu como 9 para fazer um golzinho que ele não fazia há um ano. Então foi uma partidaça. Mas o Jair é um cara que também muitas vezes oscila ao longo da temporada. Eu acho que nesse momento, inclusive, o Barros para mim vira titular. E aí Tietê e Jair ali, que são 2 volantes que aparecem um pouquinho mais vindo de trás, vão ter que disputar a posição. Mas assim, o Vasco achou uma forma de jogar. Pressionando, o Coutinho ontem mesmo apareceu muito bem no jogo e muitas vezes pressionando lá na frente. A gente viu um Coutinho muito mais intenso, não só na pressão sem a bola, né? Mas ele recebia a bola e o tempo todo o Coutinho ele tentava alguma coisa. Ele não recebia, parava, tocava. Não foi aquele Vasco estático. Era um Vasco que pegava a bola e já ciscava, tentava alguma coisa ali. Foi assim, uma atuação que, se não veio a vitória, poderia, o John fazendo defesa, bola na trave, enfim, mas o Vasco poderia muito bem ter conseguido algo melhor e, sinceramente, se o Vasco jogar o que jogou contra o Botafogo no Brasileiro, de maneira consistente contra os outros times, o Vasco consegue sair dessa situação. A grande questão é o Vasco repetir essa atuação com mais frequência. A questão é que tá aberto. Jair aí, ó. Ficou aberto, né? Se jogar de novo isso aí que jogou no Newton, cara, é clássico. Eu acho que estaria muito ruim pro Vasco se o Vasco tivesse perdido em casa. Eu falei isso ontem e anteontem aqui. Falei, eu acho que o fato do Vasco jogar o primeiro em casa lhe é favorável no contexto, no cenário. Acho que se ele jogasse o primeiro contra o Botafogo, na casa do Botafogo, ele talvez voltasse já, talvez com uma derrota de 2-0 em São Januário. Aí não ia conseguir. Eu acho que ia ser muito difícil, porque o Botafogo tem um time melhor. Mas o Vasco, ele vai pro segundo confronto zerado. E confiante. É como se começasse de novo. Não aconteceu o primeiro jogo, né? Aconteceu um empate. Então, em vez da decisão ser em 180 minutos, será em 90. Na casa do Botafogo, na casa do Botafogo. Mas o Vasco vai vivinho pra lá. Tem uma camisa pesadíssima, imensa.
tem vantagem, né, no histórico geral de confrontos entre Vasco e Botafogo, ainda tem uma vantagem larga. Hoje o momento é do Botafogo, pelo time que tem. Mas eu vejo isso aí muitíssimo aberto, Fabiano. O momento é do Botafogo, mas o Vasco vai bem confiante pelo jogo que fez, como diz o Garoni, e pelo jogo que encontrou também. O Barros deixou o time mais competitivo. Se eu sou o Barros e vejo o Felipe Coutinho à minha frente, eu sou um garoto, eu vou lutar muito para que ele jogue bem. E se eu sou o Felipe Coutinho, tô vendo um garoto brigando por mim 10 metros atrás ali da linha da bola, eu vou ter mais tranquilidade para atacar. Isso também acabou encaixando no jogo do Vasco. Então, gerou uma confiança muito grande. Agora, o Botafogo tem que ter a cabeça no lugar. Eu creio que até essa parte de ter respeitado muito o Vasco, como disse o Garoni, partiu depois do gol do Vasco. O Botafogo começa em cima, o Arthur Cabral tem a primeira chance, 2 minutos depois ele faz o gol. E até o gol do Vasco, o Botafogo tinha um certo controle da partida. 17 minutos. Só que pouco depois... Faltava muito, né? Então, tinha um controle no seguinte sentido. Não era pressionado, que o Vasco não teve grande chance entre um jogo e outro. morno, né? O jogo tava morno e o Botafogo, com a qualidade que tem, poderia ter chegado lá depois e feito segundo. Só que aí, já com o Coutinho explorando esse espaço que foi identificado na defesa do Botafogo e com o Vasco empatando logo depois, o Botafogo talvez não tenha nem respeitado tanto assim o Vasco. O Vasco também acabou se impondo com toda a pressão lá de São Januário. E saiu com empate. Por um lado, o Vasco vai confiante para o segundo jogo, só que o Botafogo também, até passando pelo ponto do treinador, ter recuado um pouquinho o time no final do segundo tempo, entendeu que o jogo está aberto, mas que agora na casa do Glorioso. Assim, claro, uma vantagem competitiva, o que não quer dizer que o Botafogo seja grande favorito a passar. Creio até que o jogo de ontem possa ter deixado claro que a distância diminuiu em relação àquilo que se pensava antes do início do confronto. Vocês pensávamos, o Botafogo tem 60-40, 65-35, hoje 55-45. Bebe uma aguinha. Uma aguinha aí, Bandeira. O Papa tá dando uns biscoitos aqui pra ele ficar engasgado aqui. Já. Fala, Raíza, fala você do confronto aí, Raíza. Cara, o Vasco foi agressivo, né? E trouxe bastante dificuldade pro Botafogo. O Botafogo com muita dificuldade para pressionar a saída de bola do Vasco. E isso surpreendeu, porque a gente sabe como é o estilo de jogo do Fernando Diniz. E eu esperava um Botafogo pelo menos tentando pressionar mais a saída de bola do Vasco. E isso acabou não acontecendo e me surpreendeu negativamente. Agora, assim, acho que um destaque bom pro Botafogo foi a volta do Caio Pantaleão, que foi muito bem ontem, enquanto o Vasco toda hora criando chances, finalizando, e o Pantaleão ali foi um dos pilares nessa defesa do Botafogo, junto com o John, que foi muito bem também, salvou o Botafogo algumas vezes, mas acho que esse retorno do Caio Pantaleão, retornando bem, teve um impacto direto e ajudou muito o Botafogo a não perder esse jogo. Eu acho que, assim, a real é que a gente entende todo o contexto do Botafogo, os problemas fora de campo, muitas trocas recentes, jogadores saíram, jogadores chegaram, novos jogadores, mas eu acho que o David Ancelotti ele precisa ser um pouquinho mais cobrado para fazer esse time ser mais equilibrado e jogar mais. O Botafogo não tem jogado futebol, assim, tem oscilado muito de um jogo para o outro. Eu não lembro o último jogo bom mesmo, assim, do Botafogo. Não lembro, o Fabiano vai lembrar. Mas eu acho que o David Ancelotti ele precisa ser mais cobrado pelo investimento do Botafogo. Esse time do Botafogo, ele precisa jogar um pouco mais, precisa ser mais regular, né? O Vasco foi muito competitivo e aí aproveitando também, eu acho que o Danilo e o Marlon Freitas, que são 2 grandes jogadores, eles ainda não se entenderam ali como dupla no meio campo. Eu acho que um entra muito na posição do outro. Eu tive pelo menos essa visão no jogo de ontem, não sei se o Fabiano concorda. É questão mais de entrosamento, o David até falou sobre isso, é tempo para treinar. Agora, depois do jogo com o Red Bull Bragantino, na data FIFA, o Botafogo, os outros times também vão ter tempo para treinar e são 2 bons jogadores, então eles precisam se entender. Muita gente até na torcida falando que não podem jogar juntos, eu não acredito nisso, eu creio que possam jogar juntos, já fizeram bons minutos, por exemplo, contra o Juventude, foi importante a entrada do Danilo no lugar do Newton, mas a questão de entrosamento até também com esses jogadores, porque numa partida o treinador quer os pontas por dentro, e aí já mexe no posicionamento desses homens por dentro também, dos 2 volantes na linha de 4, em outro momento, que é um ponta por fora e um lateral entrando um pouco mais. Então depende do jogo, e mudando o tempo inteiro, sem treinar, só na conversa, ali dentro é muito difícil. Aí encontrou um time que com o Barros e com o Jair ainda conseguiu também controlar o meio-campo sem a bola e com a bola, e aí o Botafogo teve muita dificuldade. Só que o Danilo, além de todo
toda essa falta de entrosamento com o Marlon, tá errando tecnicamente por questão de ritmo também. Em alguns momentos ele erra passe de 2 metros, ou então rouba a bola, consegue progredir, e aí se enrola, não consegue depois da sequência, e por aí vai. Isso aí não me assusta tanto, eu creio que vai evoluir, mas eu concordo contigo que o David, além de ter que preparar melhor a equipe, ele precisa ler melhor os adversários e o momento de cada jogo. Ontem o Diniz, que é treinador, independentemente dos erros cometidos na carreira, identificou rapidamente, conseguiu fazer com que o Vasco fosse superior. Mas olha aqui, isso aqui tá muito civilizado. Eu quero saber de treta. Mostra esses lances aí pra mim, que eu quero saber agora quem é que tem razão aí. Isso aí é o quê? Fogo. Esse aí é Eu o quê? quero a opinião de vocês primeiro. Eu também. E aí? Quero primeiro a opinião de vocês. Já tá, isso é o pênalti? Ah, é o suposto pênalti. Cara, não, pera, olha Quem só. chutou, hein, Garone? Quem chutou? Não, deixa eu falar. Foi o Rayan. Marlon Freitas, que tava ali? Eu tô Marlon falando Freitas. isso desde ontem, olha só. Como é que você não dá um pênalti numa bola defendida dentro da área? Olha, não é questão de, tipo, bateu, tá indo pro outro lado, aí, tipo assim, é um cruzamento, ou tá indo pra lá, e ela bate no braço. Ela tá indo na direção do gol, cara. É um chute. É uma defesa. Deixa eu ver de novo. Você consegue muito aproximar, rápido, João? né? Você consegue aproximar? Esse é um pênalti de câmera lenta, né? Que o cara tá muito perto, né? Ó, tá muito perto, né? Pra mim, o ponto crucial é esse. O VAR não ter chamado, pra mim, é o maior erro. E não é a primeira vez que isso acontece. O Vasco e Grêmio foi a mesma coisa. Foram 2 pênaltis no Verrete no final do jogo e o Bandeira simplesmente... o árbitro simplesmente não chamou. Não, o auxiliar. Eu, Bandeira, não chamaria mesmo. Verdade. Esquece clube por um minuto. Pode aproximar mais um pouquinho só. Eu tô falando só assim, e bota em câmera lenta. Eu tô falando só mais um pouquinho. Não, câmera lenta não consegue, mas a gente vai aproximar mais. Não, o VAR tinha que chamar, gente. Vê se consegue fazer o looping ali, só daquela ceninha ali, se Cara, puder. olha só, ô Bandeira, você entendeu o que eu falei? Que a bola tá indo na direção do gol. Cara, eu acho o seguinte, à luz da regra atual, o cara pode marcar esse pênalti. Eu acho um pênalti absurdo. Eu não vou mudar minha opinião porque não é um jogo do Fluminense. Eu acho assim, pra marcar, o cara tá a meio metro do outro, é um chute, isso aí não passou 2 décimos de segundo entre o chute e a bola bater no braço do cara. É um lance muito rápido. Então, assim, eu vejo zero intenção. Agora, à luz da regra, ele não tá com o braço colado, ele aumentou. Ele aumentou a área corporal. Acho que o cara poderia marcar sim. Eu concordo com o Garone. Chamar, tinha que chamar. Tinha que chamar. Uma obrigação. Pra Tinha que chamar. mim, a única forma que a gente vai encontrar um dia disso diminuir um pouco é a gente fazer igual basquete e futebol americano. Desafio. Cada treinador tem 3. Teve o lance, não importa se o árbitro vai chamar ou não vai chamar. Quem vai chamar é o treinador. Se o árbitro achar que não tem, mas ele vai ser obrigado, vai lá, vai rever, todo mundo vai ver ali junto com ele, vai ter a pressão e o cara vai lá decidir. Isso. Agora, assim, não ir. Se pra gente aqui, eu já vi esse lance umas 70 vezes. E eu já mudei de opinião umas 4 ou 5 vezes. Eu também. Qual é a sua opinião atual, Garone? É pênalti ou não é? Eu acho que não foi pênalti, sabe por quê? Por mais que o braço dele esteja aberto, o ponto de contato não é no cotovelo dele aqui, é na mão que tá na frente do peito. Mas assim, depende muito do ângulo. Área, né? Fala, eu acho que a grande questão é que não amplia. O braço amplia a área, mas onde tem mas não contato, bate na ampliação da área. Bate na mão que tá à frente do corpo. Matou, eu não tinha reparado isso. Matou. Ela explode e vai pra frente. Mas o VAR tinha que chamar. Não, o VAR não chamar é um absurdo. O VAR, sendo bem sincero, se fosse do outro lado, eu estaria revoltado justamente por isso, do VAR não ter chamado. O VAR tem que chamar. E aí o árbitro, beleza, é dúbio, o árbitro fica com o que ele marcou no campo, deixou de marcar, tudo bem. Mas ele tem que ter a opção de ver isso bem de perto, com o lance câmera lenta, parado. Não dá pra ignorar um lance desse, sem brincadeira. Se eu mudei de opinião várias vezes, vindo 50... Aqui, eu falei... se você mudou, eu também. Imagina ele. Eu falei até pros meus amigos, gente, eu tô facinho pra falar que não foi pênalti, mas eu preciso ver várias vezes pra ser convencido. E a questão, a gente não é profissional da arbitragem, eles é que são. A gente até pode ter dúvida, quem não pode ter dúvida são eles, cara. O cara ganha pra fazer só isso dia e noite. Fala, Raíza. Não, eu acho que é isso. Eu não daria esse pênalti, eu acho que não foi. Tá? Porque eu acho que... Ali, ó. Vê que ele vai na direção do corpo. Área ampliada. Mas tem muita gente marcando pênalti assim, então tinha que chamar o VAR, pra analisar pelo menos. Não tem a área ampliada, então eu sou contra esse tipo de pênalti, não daria. Acho que não foi por conta disso, por ele não ter ampliado ali a área onde bateu a bola. Mas concordo, eu acho que o VAR tinha que chamar, o árbitro tinha que rever esse lance, porque foi um lance muito rápido. Pra gente assistindo ele foi um lance muito rápido, pra ele também foi um lance muito rápido. Então acho que o mínimo era ele, né, o VAR chamar ele para que ele pudesse analisar esse lance ali e também dar uma satisfação pros vascaínos, né, que eu acho que ficou todo mundo com essa dúvida. Agora, de novo, o problema da nossa arbitragem é a falta de critério. A gente já viu pênalti como esse, jogadas como essa, serem marcadas pênalti. Então,
qual que é o critério, né? Fica muito difícil a gente entender. E aí, em campo, isso acaba afetando o decorrer do jogo. Foi ou não foi, Papa? Eu acho que foi. Mesmo com esse da mão aqui assim, eu acho que foi. Eu tenho visto muitos pênaltis sendo marcados assim. Bateu na mão, o Flamengo já teve pênalti marcado assim. E todo mundo falando que foi pênalti. Se não fosse é Varmengo. Então, cara, agora é pênalti, cara. Você quer estender a Varmengo pro Vasco, é isso? Não, eu acho que, vocês estão falando aí. Não, vocês estão falando aí. Tô brincando, todo mundo chama de Varmengo e tal, mas tem pênalti assim marcado pro Flamengo e ninguém fala nada. Agora estão falando. Então, tem um lá, tem outro lá que o pessoal do Botafogo tá. Tem chororô, tem? Não, tem. Cadê? Bota aí. Esse. Deixa eu ver se tem. Bem, pra mim é pênalti. O Varela no passado. E se não tinha que ser chamado no VAR. O Papa tava cantando aqui antes de ninguém cala. Você não tava cantando isso aqui, tava, né? Aí, é pênalti esse troço aí? Tem uma garra mesmo, hein? Olha, ele começa antes do lance. Não, e o juiz olhando. Não, isso aí é pênalti e é muito pênalti. Então tava brincando do Botafogo. Mas esse daí, mesmo que não marcam nada, mas do jeito que foi, puxando e dando... Meu irmão, deu um golpe de judô no cara. Acabou, irmão. No início da jogada não tem bola rolando, não, tá? Não, no início não, mas depois no final... Aí já tem. O golpe é no final. Já tá a bola indo pra área. Olha, mas a bola tá ali, ó. É pênalti. O VAR tinha que chamar pelo menos também, embora o Daronco estivesse ali de cara olhando. De cara pro negócio. O Daronco, mas sabe por quê? Antes disso, o Daronco, se não me engano, já tinha falado com os dois. Irmão, e eu lembro que na imagem teve um lance que o Cris Ramos, acho que foi com o PH, né? O PH é baixinho. Com o PH. O Cris Ramos estava com o braço na cara do PH, empurrando ele pra trás. Tipo assim, sabe que não tinha futebol naquele momento. Tava Cris Ramos e PH numa luta de wrestling. E o Daronco tava ali olhando e falou, cara... Mas assim, é o tipo de jogada, eu também concordo. Ou você marca tudo disso, ou não marca nada. Aí a gente volta àquele velha história. Esse aí no Verratti tem uns 5 por jogo. E nunca marca nada. Só marca se o Verratti fizer. O Vasco teve um gol anulado outro dia porque o Verratti encostou no zagueiro. Aí ele teve 2 gols anulados porque... Sabe? Então, enfim. É porque, assim, ontem, realmente, durante o jogo, não teve outro desse, assim, tão escandaloso de derrubar o cara. Ele tá se projetando. Não, ajudou, meu irmão, ajudou. E a bola não chega nem perto dele ali. Não é nem judô. Como é que é o nome daquela? É greco-romano. Isso é greco-romano. É wrestling, é o wrestling americano. Não é wrestling. Isso é greco-romano. Greco-romano é wrestling. Puxar pra trás do... É importante, mas é ele dá uma valorizada também, né? Ele dá uma valorizada ali também. Não, foi pênalti. Não dá pra agarrar assim, desse jeito, na área. Você vê que ele já sai ali meio que exagerando também. A gente vê o agarra-agarra, mas desse jeito aí... É verdade. É clichê dizer que todo jogo tem um monte desse aí, é verdade. Mas desse aí não. Mas foi um pouquinho exagerado, né? Esse aí foi exagerado e a bola tá rolando. Quer ver? Muito quando a bola faz só um negócio. Olha pra dentro da área. Olha agora lá pra dentro da área e procura o Verratti. O Verratti tá sendo empurrado por outros. Olha o jogador do Botafogo. Mas o Verratti não é santo, não. O Verratti faz muito isso também. Verratti faz muito. Mas ali é o contato do jogo. Agora o que ele tá fazendo ali é Os dois estão de frente se empurrando. Olha ali pro meio da pequena área. Esse outro lance ali é totalmente diferente. É escandaloso. Sabe quem faz muito isso e corre risco todo jogo de levar pênalti? Paulo Henrique Ganso. Isso gosta de agarrar os caras dentro da área. Também do Grêmio. Todo jogo o Kahneman sempre corre muito risco. Agora, sem brincadeira, olha pro meio da área. Tem dois, tem independentemente se foi pênalti ou não foi, tá de parabéns, porque tá debatendo os lances com lisura, parabéns. Eu só ouvia falar em pênalti pro Vasco, pênalti pro Vasco. Não, tem que mostrar. Mas agora estamos eu tava brincando com um primo meu, falando VAR fogo e tal, mas eu já tinha visto esse lance, eu já tinha te falado e pra mim isso é pênalti. Pra mim também. E é mais pênalti que o anterior. Dito isso... É mais pênalti que o anterior. Dito isso, VAR Vasco funcionou ontem em São Januário, né? Tá te provocando, hein, garoto? Ilan, é VAR. Aí tem que botar a mãozada do Marlon Freitas na cara, ele não foi marcado, por aí vai. Olha aqui, rapaziada. A banda no Daronco, né, do Jair. Coloca na tela. O Jair é a banda no Daronco. Aí tem não, ô Joãozinho, não tem a banda do Jair no Daronco? O Jair ontem foi nota 10, acertou em tudo. Isso fez aí. Gol, Tinha que ter deu sido expulso, assistência, quase deu assistência pro Verratti e derrubou o Daronco, pô. Eu vi. No juiz, né? Foi de propósito? Foi de propósito, Papa? Dá um zoom aí. Eu vi esse lance ontem. Eu acho Como que não foi? Foi, Raíza? Não, propósito. Não vai fazer isso de propósito. Gente, não existe. O VAR tinha que chamar isso aí também. Isso, como que não foi? E olha o tamanho do Daronco, né, cara? Imagina se ele reage, meu irmão. Cadê mais? Tem proximidade? Não dá nem pra confundir com short, pô. Que isso? Cara, eu não tô conseguindo perceber. É lance pra vermelho direto isso aí, pra cara. ver melhor. Cadê? É aí mesmo, só tem... Aí, ó. Pum! Viu não, pai? Rasteira, dá rasteira. É absurdo, Foi a maior atuação da carreira do Jair. Não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada, né? Se cumprimentaram. VAR Vasco tava muito forte ontem. O Daronco tá no caminho. O Jair falou, agora não vai chamar o VAR também não. Não chamou o VAR antes, não vai chamar agora, pô. O Jair não. O Diniz devia ter feito ontem. O Diniz devia ter feito ontem 3 vezes, né? Vitória, VAR, Vasco. É isso que ele devia ter feito. Foi uma arbitragem bem complicada pros dois lados. Foi bem ruim mesmo. Bom, o Fogão fez proposta por
por zagueiro Antony do Goiás e o valor dele é de 10 milhões, segundo a direção do Goiás pediu, né? E tem 20 anos de idade, foi da seleção sub-20 do Brasil, né? Jogador de seleção sub-20, seleção de base, assim como já foi o Jair, assim como o Nathan Fernandes também foi, não sei se ainda é, né? E o Goiás pediu 10 milhões de reais para liberar o jogador, né? E depois da pedida, as negociações esfriaram. Esse vídeo aqui do Fogão Net sempre dá problema de copyright aqui na minha leitura de notícias. Botam um lance do gol do Shakhtar para prejudicar a gente. Antony não está sendo utilizado pelo Wagner Mancini do Goiás, praticamente voltou a atuar pelo Sub-20. Em 25 fez apenas 7 jogos no time principal esmeraldino, sendo 5 na Série B. É um jogador jovem, né? Seria um cara para você projetar ele para um futuro, para você lapidar ele para um futuro ele desabrochar no Botafogo, já que veio o Gabriel Bahia, tem o Pantaleão, tem o Barbosa, né? Tem o David Ricardo, tem o Marçal que faz a zaga também. Ele seria ali uma opção para você lapidar com o tempo. Não sei se 10 milhões de reais seria um valor que o Botafogo pagaria nesse momento para um jogador que é algo para o futuro, né? Ok, de Cuiabano é o que falta para o Botafogo liberar. Não, vender o jogador, né? O Botafogo aceitou já a proposta. Agora o Cuiabano vai decidir. Lembrando que ele já rejeitou a proposta do Nottingham Forest, né, e do Brighton antes. Será que agora ele vai? Acho que fica difícil ele não ir, porque o Nottingham Forest vai disputar uma competição continental da Europa. Fez uma boa Premier League ano passado, brigou ali entre os 4, 5 primeiros. Tem vários jogadores do Botafogo lá, Jair, Igor Jesus, John agora. Então ele vai ter ali a adaptação bem favorecida por isso. Né? As famílias vão ser muito amigas, muito próximas, fazer aquele calor humano ali que falta quando o cara vai pra Europa, as amizades e tal. Acho que fica difícil ele não ir, acho que ele vai, né? Mas ainda depende do jogador, que tá aí recuperando um entorse no tornozelo esquerdo. Voltaria, né, a jogar pelo Botafogo contra o Vasco na volta no Newton Santos. Mas se for vendido, a janela fecha agora terça-feira, nem vai chegar a semana do jogo aqui ainda. Vai ter ido embora antes, né? Ele quer atuar na Europa, isso aí é um desejo dele, mas ele já fez aí recusas antes, né? No meio do ano, a ida para o Nottingham Forest barrou nas questões salariais, queriam pagar um valor para ele que ele não aceitou, achou muito baixo e não quis ir, né? E o Brighton ofereceu aí 9 milhões de euros, né? E no caso também não foi para o Brighton. Ele tem aí um vínculo com o Botafogo até dezembro de 27, e ele tem a questão que está emperrando para ele ir para o Nottingham Forest ainda é a parte salarial. Vamos ver se ele vai melhorar, se o Nottingham Forest vai melhorar isso aí. Se não, pode ser que ele não vá de novo. Mas acho que para ter vindo de novo com uma aposta por ele é porque agora querem pagar mais, né? Senão ele de novo esbarrar na parte salarial. Isso aí é até burrice. O jogador fez tem 22 anos, tem 7 gols e 7 assistências em 60 jogos pelo Botafogo. Lembrando que ele chegou a atuar também como ponta esquerdo muito bem, por sinal, com o Renato Paiva. Eu gosto muito do Cuiabano. A saída do John não é valor, o John sair, mas o Cuiabano sair é valor. Eu fiquei bolado, infelizmente. É um cara importantíssimo no Botafogo. A gente está perdendo elenco, né? Na hora que a gente deveria estar se reforçando para ganhar essa Copa do Brasil, que nunca foi tão acessível. Chegar à final, pelo menos. A final contra um Cruzeiro da vida é difícil. Mas chegar na final nunca foi tão acessível o Botafogo como está sendo agora. E a gente está perdendo elenco, perdendo força em vez de ganhar. E aí, sem John, Barbosa e Alan, o Botafogo divulga relacionados. Vamos ver aqui os relacionados. Ó, Léo Link, Neto e Raul. Alex Telles, David Ricardo, Gabriel Bahia, Pantaleão, Marçal, Mateu Ponte e Vitinho. Ou seja, Alex Telles, que sentiu ali um incômodo no jogo contra o Vasco, tá aí à disposição. Danilo, Huguinho, Marlon Freitas e Newton são os volantes. Meias atacantes, Joaquim Correia, Cauã Lindes, Montoro, Santi Rodrigues e Savarino. Atacantes, Arthur Cabral, Arthur, Jefinho, Matheus Martins e Natan Fernandes. Cara, eu quero entender a lógica do Ancelotinho, né? Quero ver se ele vai botar, vai dar minutagem pro Santi Rodrigues e pro Jefinho nesse jogo. Porque o Santi Rodrigues foi o melhor jogador em campo contra o Palmeiras. Entrou e deu assistência contra o Juventude, né? E o Jefinho foi muito bem contra o Juventude. Esses dois jogadores não entraram nem um segundinho em campo contra o Vasco. Eu queria entender a meritocracia do Ancelotinho, né? Tomara que ele faça aí
justiça e dê espaço, siga dando espaço para esses 2 jogadores que podem vir a ser soluções nesse elenco tão reduzido a cada dia mais do Botafogo, né? Soluções internas, reforços internos, né, que não vinham sendo aproveitados, não tinham muita minutagem, não vinham rendendo quando jogavam e agora estão demonstrando querer mais evolução. Então temos que aproveitar e dar mais minutagem para eles continuarem evoluindo. Daqui a pouco eles perdem tesão, perdem vontade, desmotivam de novo. E a gente perdeu 2 jogadores bons que poderiam ser aí úteis nessa época de venda de jogadores e queda de rendimento do elenco, né? Às vezes reforços internos ajudam muito e a gente não pode desperdiçar essa chance. Eu hoje daria chance no segundo tempo, pelo menos, pro Santi e pro Jefinho. E vocês? O que vocês acham da minha sugestão? Concordam comigo? Bota nos comentários aí e vamos trocar uma ideia. No mais, é isso, tá? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Hype o vídeo pra ajudar a gente. Tamo junto. Até mais tarde, depois da live pós-jogo. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.